Amados irmãos, que Jesus nos ampare, nos abençoe hoje e sempre. Vamos iniciar o nosso exórdio com o nosso irmão Manuel. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, se faça presente junto a nós. Muita gratidão, benfeitores, que nos auxiliam. Iniciaremos a nossa leitura preparatória de hoje, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O item 169. Olhos. Eles têm os olhos cheios de adultério. Está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olhos cheios de adultério. Instituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de qualquer paisagem na edificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam o campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhe possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue tão longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos simples de ensinamentos nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Olhos cheios de adultério. Quando Emmanuel nos esclarece aqui, olhos cheios de adultério constitui rebelde enfermidade de nossas lutas evolutivas, isto é, as nossas mazelas morais, resultado de tantas existências, de tantos atos indignos, e que ainda trazemos latentes dentro de nós, embora tentemos trabalhar o nosso melhor lado, mas ainda enxergamos de forma equivocada. Ou não. Porque quando o que enxergamos, acreditamos ser a verdade. A forma como enxergamos, sempre acreditamos ser a forma correta, ou como as coisas se apresentam. E nem sempre é. A forma como enxergamos é a forma como nos encontramos. O que enxergamos lá fora
é sempre o reflexo do que temos por dentro. Se temos maldade, se temos malícia, e é assim que vamos enxergar. Raros homens utilizam os olhos por lâmpadas abençoadas e poucos empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Ou seja, a forma como enxergamos o mundo lá fora. Analisamos essa forma, compreendemos essa forma que estamos enxergando. Será que, por quantas e quantas vezes, eu costumo dizer sempre que a maldade não está, às vezes, em quem fala, e sim em quem ouve? Porque é assim que eu estou enxergando as coisas. Quantas e quantas vezes o companheiro que de mim se aproxima me fala algo para me alertar, para me ajudar, com a melhor das intenções. E como eu vejo isso? Como eu interpreto? O enxergar, o olhar, é a interpretação daquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu vejo maldade em tudo e em todos, está na hora de eu fazer uma autorreflexão. Se eu vejo que todo mundo tem malícia contra mim, é uma hora de eu parar para analisar. Será que todos estão errados e só eu estou correto? Será que a minha forma de enxergar a vida e as pessoas está realmente correta? Será que é o mundo todo que está errado e eu estou certo? Autoanálise, autoconhecimento, baixar um pouco o nível de egoísmo que nós temos ainda muito latente, muito forte, não latente, forte, explícito. E é assim que vemos as pessoas quando alguns homens habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem o ângulo mais apreciável aos seus interesses inferiores, que lhe dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita dos quadros da vida coletiva, e sim da possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhe possa oferecer. O egoísmo fala mais alto. Quando vemos, por exemplo, quando cita aqui, vê-se um campo, o homem muitas vezes, nós muitas vezes, o que vemos? Uma possibilidade de ganhar, de lucrar. Não vemos, às vezes, naquele campo, uma possibilidade de dar emprego, de ajudar as pessoas, de sermos úteis. A riqueza material, os resultados lucrativos, eles virão naturalmente. Serão consequências das nossas atitudes, das nossas ações. Então, enxergar as coisas de uma forma mais maleável, mais suave, de forma coletiva. Eu ouvi essa semana um irmão comentando uma das passagens de Jesus, que Jesus andava com seus apóstolos e durante uma caminhada passaram por uma carcaça de um animal que ali já se encontrava há alguns dias, podre, totalmente podre. E todos os apóstolos colocavam, tapavam o nariz e colocavam suas roupas no nariz porque não suportavam aquele mau cheiro. Senhor, como pode algo desse tipo? E Jesus, aproximando-se daquele resto mortal, olhou e disse: que bela arcada dentária tinha esse animal. Então, dentro de uma situação como essa, Jesus foi ver algo belo. É a forma como se enxerga. É isso que nós precisamos buscar em nós. Nós temos essa capacidade. O que ele diz? Todos vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É através da correção das nossas atitudes, da nossa forma de enxergar, das nossas ações, que os resultados virão. Não precisamos sair atropelando a tudo e a todos. As coisas são a seu tempo. Só que a gente também não pode deixar o tempo passar sem agir. Quantas e quantas encarnações a gente já passou? E quantas vamos ter que esperar? Esperando as coisas acontecerem. Nesse livro que eu sempre gosto de dar uma olhada, A Visão
A vida, na visão do Espiritismo, tem uma linguagem bem simples e bem interessante. E tem uma parte nele aqui que é ver com bons olhos. Leitura bem básica. Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma. Uns veem exatamente colorido, extremamente coloridos, tudo lindo, puro e bom. Outros veem extremamente escuro, tudo feio, sujo e mau. Entre esses olhares absolutos, há uma série de outros olhares, provavelmente mais ponderados e mais. Mas, se queremos promover o bem na humanidade, busquemos ver a vida com bons olhos. Vejamos o bem onde de fato há o bem. Não desconfiemos de tudo e de todos o tempo todo. Confiemos na boa vontade e na boa intenção dos outros. Desculpa. Vejamos o bem em cada pessoa. Reforcemos, reconheçamos mérito e esforços. Um voto de confiança pode ser o que falta para aquela pessoa que é igualzinha a nós retornar ao bom caminho. Quem olha o mundo sob a perspectiva espírita analisa as principais questões em termos de longo prazo. Não se desespera, nem se surpreende com nada, pois sabe que tudo tem um motivo, uma razão de ser. Entende que tudo o que acontece pode ser de proveito para o espírito em evolução. Crê que amanhã sempre haverá uma nova alternativa, uma nova chance, e que não há problema sem solução, nem dor sem bálsamo. A beleza está por toda parte, até mesmo nas provações que nos sensibilizam e nos educam. Não devemos folgar com a miséria e a dor, mas enxergar nelas a sabedoria de um mundo em evolução que oferece inúmeras oportunidades de ação e melhora a todos e a todo momento. Estamos todos sonhando com um mágico jardim de rosas no horizonte, em vez de desfrutar das rosas que estão florescendo ao lado da nossa janela hoje. Uma leitura bem clara, bem simples. Resumo de tudo aquilo que a gente vê, do que a gente precisa ver. Deixar de olhar sempre a grama do vizinho que é mais verde, porque você deixa de regar a sua. Né? A vida do vizinho é sempre mais bela, porque você deixa de valorizar a sua. A inveja que temos no olhar, a raiva que alimentamos, isso tudo, todos os sentimentos negativos que a gente tem, os que a gente tem latente, os que a gente tem muito expostos, a gente vai acumulando dentro de nós, e muitas vezes, se a gente não parar para analisar o que a gente está fazendo, nós vamos nos tornando pessoas, às vezes, maldosas, maliciosas, diante de um mundo que a gente está vivendo com tantas tribulações, com tanta maldade, a banalidade da vida, o desrespeito às pessoas, à vida como um todo, à natureza. Como as pessoas estão enxergando, aliás, como nós estamos enxergando a vida. Podemos usar esse termo como as pessoas, porque a gente está colocando eles e nós em separado. Nós somos únicos. Como estamos enxergando a vida? Tem aquele dia que a gente está tão pé que a gente olha para o jardim e só vê os espinhos da roseira. Esquece de observar que nasceu uma flor nova, que aquela flor tem uma beleza esplêndida, que aquilo é um milagre de Deus, é um milagre da vida. São essas pequenas coisas, essas simples coisas que nos recarregam as energias diariamente. E são através dessas simples coisas que nós podemos começar a enxergar a vida de uma forma mais sutil, mais suave. Mesmo com todos os perrengues que a gente enfrenta durante o dia,
com todas as caneladas, né, Jonas, que a gente leva no decorrer do dia. Faz parte. Mesmo com as dores, mas agradeçamos. Percebamos que tem sempre alguém em situação mais difícil que a nossa. E que não é com um olhar de revolta, com um olhar de maldade para com outra, que vamos resolver a nossa situação e nem a dos outros. Muitas vezes a gente não está nem aí com a situação dos outros. O egoísmo só nos permite enxergar a nossa situação. Mas quando começarmos a olhar o outro como gostaríamos de sermos enxergados, as coisas seriam bem diferentes. Eu passei por uma situação recente que eu nem imaginei que fosse reagir de tal forma. Né? O acidente que aconteceu comigo, do motoqueiro colidiu no meu carro, e sim, eu fiquei tão grato a Deus por nada de mal ter acontecido com aquele rapaz, que a situação do carro é o de menos. Os bens materiais a gente vai, consegue, a gente arruma, mas o bem-estar pessoal não tem preço. É um cara, um pai de família, cometeu uma irresponsabilidade, fez uma besteira, mas quem sou eu para julgar ninguém? Então é a prova. A nossa prova, a prova daquilo tudo que a gente crê, que a gente acha correto, ela vem, ela bate a nossa porta. E me bateu de forma bem assustadora. Mas só tenho a agradecer a Deus pelo que, por nada de mal ter acontecido. Imagina, um pai de família, um dono de casa, ia para o seu trabalho, sei lá, cometeu a tolice de ter bebido no dia anterior e não sei se por esse motivo não teve reflexo e não viu meu carro, bateu, mas e aí? Quem sou eu para julgar ninguém? Não, acho que a caridade, o ensinamento de Jesus, a forma como a gente deve enxergar a vida, a prática da caridade, do ensinamento de Jesus é isso. Felizmente, nada de sério aconteceu e que ele acho que já voltou a trabalhar, tá bem. Mas materiais a gente vai resolvendo com o tempo. Mas tentemos, meus irmãos, pôr em prática isso. Olhar o mundo com, com mais amor. Olhar nossos semelhantes como gostaríamos que eles nos olhassem. É essencial. Que Jesus se faça presente sempre em nossos corações, alimentando o nosso sentimento de gratidão. E chamam, convoca os irmãos que queiram fechar os seus olhos, elevando seu pensamento a Deus, respirando, sentindo a presença de Deus junto a nós, a presença dos nossos benfeitores, e dizendo com muito afinco, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo dom da vida de cada um de nós, obrigado pelas oportunidades que nos dás, perdão pelas vezes que te negamos. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Dando continuidade na palestra desta noite, vamos ouvir o nosso irmão Roberto Marques. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Todos estão me escutando?
Sim, Roberto, eu estou. Sim. Eu também. Tem alguém com microfone aí, não estou lhe ouvindo. O tema do evangelho de hoje é a verdadeira desgraça, certo? É um tema, assim, bem interessante, porque desmistifica a definição da palavra desgraça no ser humano. Então, a gente vai tentar compreender o que é a verdadeira desgraça. É uma coisa assim meio estranha, aparentemente, mas com o decorrer da apresentação eu creio que vai ficar um pouco mais claro, né? A gente lê umas 2, 3 vezes o Evangelho e cai a ficha do verdadeiro passar, né? O que é que eles querem informar com esse texto, que é curto, mas muito significativo, né? Então, ele começa assim: todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Esses desgraçados que ele fala aqui são as pessoas que passam pela desgraça, né? Não é porque a pessoa é ruim ou coisa do tipo, né? Então, o que é que ele está falando aqui no texto? Que nós, seres humanos, temos uma visão limitada, que nós só vemos aqui, muitas vezes, o material, a Terra, e não temos uma visão mais ampla, uma visão futura. Então, um mal que me acontece hoje, eu considero uma desgraça. Um acidente de moto, um acidente de carro, uma destruição de uma casa, um incêndio numa casa, ou, sei lá, um maremoto, uma enchente que inunda uma cidade. Então, são tipos de desgraças humanas que nós consideramos como desgraça, mas que existe um propósito maior nisso, que a gente tem que ver a consequência dessa desgraça para entender se ela realmente é uma desgraça ou não. Por exemplo, quando a gente ensina nossos filhos, que nós orientamos, que nós brigamos com ele, dizendo não, ele chora, ele resmunga, ele briga, ele fica estressado. Então, naquele momento, para o filho, aquela lição do pai se torna uma desgraça. É uma inquietação, é uma tristeza, é uma raiva, e ele não vai entender naquele momento que aquilo ali é para o seu bem. Ele só vai entender no futuro, quando ele entender os ensinamentos que o seu pai lhe deu, que aquilo ali foi para o seu bem. Então, a desgraça aparente se torna uma benfeitoria. Então, não é uma desgraça real, não é uma verdadeira desgraça. É uma desgraça que nós, seres humanos, entendemos pela nossa visão limitada. Nós não temos que ver o hoje, nós temos que ver as consequências daquilo que aconteceu conosco, para poder saber se aquilo que aconteceu foi bom ou foi ruim para mim. Outro exemplo, uma doença, né? Eu sou um exemplo vivo, né? Passei por uma doença que para mim foi uma desgraça. Mas hoje, passados-se 10 anos, né? Eu já entendo de uma forma diferente. Eu já vejo que não foi uma verdadeira desgraça para mim, mas sim uma salvação. Então, Deus colocou para mim uma aparente desgraça para me ajudar. Então, essa desgraça não é real, não é verdadeira, é ilusória. Então, é nessa concepção mais ampla da consequência do futuro é que a gente tem que entender o que acontece no hoje. E o texto continua. Eles, os homens, nós, né, veem a desgraça na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, naquela pessoa que está cobrando as dívidas de você, no berço vazio do anjo que antes sorria, ou seja, quando você perde um ente pequeno, querido, e ele desencarna, nas lágrimas, na tristeza, no choro, né? No caixão que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, né?
da despedida das pessoas que você amou aqui na Terra. Você vê aquilo ali como um fim, mas aquilo ali é apenas uma transição para algo maior, né? Inclusive, eu tenho até um caso meu, né? Que eu recebi um comunicado da minha mãe recentemente. Eu não sei através de que pessoa, porque ela se comunica comigo por várias pessoas, né? Amigos, próximos, tá? E ela disse que ela veio antes, se eu não me engano, foi por Irandi. Talvez ela possa até confirmar depois. Que ela foi antes para cuidar de mim. Isso foi recado passado para mim pelo WhatsApp. Então, assim, hoje eu entendo o porquê que ela foi antes. Talvez se ela tivesse ido hoje, ela teria passado por coisas muito cruéis, tipo a perca da mãe, a perca de irmã, passado por doença comigo. Então, assim, Deus poupou ela de muitas coisas e fez com que ela crescesse espiritualmente no mundo espiritual através desse desencarne, porque a morte não existe, né? É apenas uma passagem. Continuando, não na perda do orgulhoso, você é muito orgulhoso, muito vaidoso. Aí você tem uma perda material. Isso para você que é orgulhoso, que é vaidoso, é uma desgraça. Mas muitas vezes essa perda é um ensinamento que Deus lhe deu para você tentar se livrar dessa mazela, né? Dessa vaidade, desse egoísmo, para você tornar-se mais simples, ser uma pessoa mais humilde, né? Só que isso, no momento, não é visto. Só é visto nas consequências, no futuro. E muitas vezes nem na própria encarnação, só em outras encarnações que é visto. Então, na privação, perda do orgulho que deseja vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. E continua. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Então, para nós é uma desgraça, tudo isso que eu falei, que está em negrito, em vermelho, né? Mas a consequência que o tempo vai explicar e que Deus sabe qual é que vai dizer se isso foi bom ou ruim para você, se é uma verdadeira desgraça. Então, sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente, como eu falei. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa, né? Então, para eu dizer que algo é ruim, eu tenho que esperar. Eu tenho que ter a paciência, eu tenho que ter a resignação para esperar que o tempo me dê a resposta. Acontece muitas vezes que uma pessoa perde o emprego. No momento é horrível, é desgraçado, a pessoa chora porque fica aperreada e tal. Mas quem sabe aquilo ali não foi um momento de você mudar seu estilo de vida, você procurar algo que você goste, né? Que você decida fazer, que você faça de coração. A pandemia veio muito para isso, né? Muitas pessoas perderam o emprego que tinham, mas que não eram felizes com ele, muitas vezes, tiveram que se reinventar. Como a vovó Catarina sempre falava para a gente antes da pandemia. Acho que Gisele lembra bastante nas desobsessões, né? A palavra agora é adaptar-se. Não sei se Gisele lembra. Ela sempre falava isso. Ela passou um tempo repetindo isso, e só hoje que a gente entende, né? Esse adaptar-se dela, ela já estava avisando a gente de algo que iria acontecer. Então, muitas pessoas tiveram percas, desgraças na sua concepção, mas tiveram que se reinventar, buscar algo novo dentro de si e buscar sua felicidade, seu ganha-pão de uma forma diferente. Então, muitas vezes a desgraça que você tinha antes se tornou uma coisa boa hoje, né? Quantas pessoas não estão trabalhando em casa felizes? Quantas pessoas não estão fazendo vendas ou trabalhando em algo que realmente gosta porque teve que se reinventar com essa pandemia? Existem vários casos por aí. Esse aqui eu achei muito interessante, né? Dizei-me se o mais feliz do acontecimento do momento, que traz angustiantes consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, ou seja, não agradável, que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade, que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Então, é como o Manuel falou agora no exórdio, né? Tudo depende do ponto de vista, né? Se você vê um animal morto, enxergar a carcaça,
realmente você vai ver a desgraça. Se você enxergar a dentadura, como Jesus enxergou, você vai ver algo bom. Então, pessoas em reunião aparentemente felizes bebendo, né? Inicialmente, você acha que aquilo ali é algo bom, né? Ah, pessoas estão felizes, conversando, né? Se entretendo, tal, 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 tal. Mas, realmente, isso vai trazer algo de bom, de bem, de consequência no futuro? A gente sabe que não. É tanto que existe a palavra ressaca, né? Se fosse tão bom assim, não existiria a tal da ressaca, né? O arrependimento depois, dizendo que não vai beber nunca mais, que não quer mais botar álcool na boca, aquelas coisas que a pessoa fala quando está de ressaca. Então, será que isso realmente é algo bom ou é uma desgraça real? Na concepção evangélica, isso é uma desgraça real, porque as consequências não serão boas. Do aspecto moral, não é bom. Então, existem consequências materiais e espirituais nessa questão do álcool. Já na questão da árvore, né, uma tempestade, destruição, né, aí ele explica, quando tem uma tempestade, há uma purificação dos miasmas que existem no ambiente. Então, o que é mais importante? Será que é a limpeza da atmosfera e evitar com que muitas pessoas morram por causa dessa atmosfera insalubre, como diz aqui no texto, ou árvores que caíram? Qual é o critério de importância? Então, a reflexão está aí. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Eu vivo na miséria, eu vivo sendo atacado por várias pessoas do trabalho, pessoas aparentemente amigas, familiares, e eu não compreendo no momento, mas eu me resigno. Eu aceito a prova e tento fazer sempre o bem para aquelas pessoas que me fizeram mal. Eu perdoo essas pessoas. Então, eu só vou ver essas consequências dos atos que eu sofri e dos atos bons que eu fiz numa vida futura, né? A miséria, muitas vezes, é uma prova que é dada às pessoas para que elas aprendam com ela, de alguma forma, né? Seja para serem mais solidárias, para verem o mundo de uma forma menos material, para serem mais humanas, né? Então, tudo isso se vê num transporte além desta vida, né? Muitos ricos, não que todos os ricos, mas a maioria, aqueles que se deixam levar pela vaidade, pelo egoísmo, se perdem nesse caminho por isso. Então, a riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza, se você enxergar o além-vida. Então, nesse momento, você começa a entender o que é a verdadeira desgraça, o que é que vai lhe causar mal no futuro, e não agora, porque agora, aparentemente, o rico está bem, né? Está tranquilo, está confortável na sua casa, não está passando fome. Mas na questão moral, será que ele está se tornando uma pessoa melhor, mais solidária? Ou está se fechando no egoísmo cada vez mais com isso? Né? Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua visão, acaba com a vida e tem sua compensação na vida futura. Então, eu estou passando por desgraças na visão humana nesta vida, mas existem várias vidas e as compensações são em outras vidas. Então, se eu estou passando por dificuldades, quando eu desencarnar, essas dificuldades vão acabar. Então, com essa visão futura, eu começo a enxergar que aquilo que eu passei e considerei como ruim, desgraça, foi para mim benéfico, né? Então, eu ascenderei ao reino dos céus, como diz o Evangelho. Então, essa passagem aqui do Evangelho, eu achei interessante porque ele fala de uma forma certa, até um pouco irônica, para a gente se tocar, né? Então, essa primeira frase que ele diz aí tem um tom de ironia, e vocês vão perceber quando eu ler.
Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, como todas as forças de vossas almas iludidas. Então, ele vai dizer para a gente o que é desgraça de uma forma que a gente, nossa alma iludida, entenda, né? Nós vivemos na ilusão material e ele vem dizer de uma forma que nós entendamos que aquilo que nós achamos que é bom, na verdade não é. Então ele diz assim: a desgraça verdadeira é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação e a louca satisfação da vaidade. Isso, na concepção de muitos, não é desgraça. Está aí a grande ironia. Então, a alma iludida acha que essas palavras, essas situações são boas. Eu estou vivendo na fama, eu sou um grande ator de Hollywood, eu tenho vários carros, várias mulheres, né? Usufruo do dinheiro da forma mais fútil possível, né? Então, eu sempre quero satisfazer minha vaidade. E visão iludida, o meu ópio de esquecimento, na minha fuga íntima, que aquilo ali é bom. Mas, na verdade, eu estou entrando num abismo. Porque as consequências dos meus atos, aliás, dos meus não atos, porque eu não estou fazendo nada em prol de mim e do próximo, eu só vou enxergar um pouco à frente, talvez na própria encarnação, não precise ver em vida futura. E acontece muito. Muitos entram em processos psicóticos, entram em depressão, se sentem vazios internamente. Então, toda aquela riqueza material não traz felicidade para essa pessoa e ela se torna cada vez mais pequena, moralmente falando. Então, essas desgraças que eu não sabia que era verdadeira, como alegria, prazer, fama, inquietação fútil, satisfação da vaidade, eles asfixiam a consciência, oprimem o pensamento e confundem o homem quanto ao seu futuro. Então, é o desvio do caminho que o irmão Jacó sempre fala, né? Existem vários caminhos a serem trilhados por nós, né? Isso é muito usado pelos obsessores. Eles induzem a gente a seguir esse caminho de satisfações materiais, né? Da fama, do prazer, da vaidade, que no momento a gente acha bom e a gente vai sendo levado por isso. Então a gente vai sendo distraído, né? Por intuições que são absorvidas porque nós temos essas imperfeições, e nós somos levados e conduzidos para o caminho que não é o correto. Muitas vezes o caminho mais fácil, né? Então, o caminho mais fácil, a maioria das vezes, não é o melhor caminho. O caminho que tem mais dificuldades, mais obstáculos, são aqueles que levam ao crescimento maior do ser humano, maior crescimento moral. É por isso que existem as provas, né? Muitas vezes, alguns espíritos vêm, não precisam expiar nada, porque não tem débito passado, mas vêm para adquirirem crescimento moral através de provas que Deus os impõe. Então, a desgraça verdadeira, enfim, é o ópio esquecimento, ou seja, a fuga, que buscais com o mais ardente desejo. Trazendo para a pandemia, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, por que muitas pessoas estão entrando em loucura, né? Em depressão, em problemas psicóticos, mentais? Porque agora é você com você mesmo, né? Agora não tanto, porque muitas pessoas já estão saindo mais de casa, mas pelo menos no início, que a gente ficava mais em casa, a gente não tinha as fugas, né? Passeio no shopping, ir para praia, né? Sair para conversar com um vizinho, tal, aquelas coisas. Então, essa fuga, esse ópio de esquecimento, não tinha mais. Então, eu tinha que lidar com a desgraça real. Eu não podia ser iludido por essas questões. E isso trouxe, muitas vezes, à tona aquilo que já existia comigo. Então, eu lendo aqui, eu vi a definição do que é ópio. Uma das definições da palavra ópio significa assim: aquilo que afasta as pessoas das dificuldades e dos problemas que as rodeiam, ou seja, uma fuga, causando um adormecimento moral. Isso está no dicionário. Então, eu quero fugir dos problemas,
Eu fujo dos obstáculos e fico no ópio. Eu tento esquecer aquilo que eu tenho que passar e tento fugir dos obstáculos. Quando eu tenho que voltar aos obstáculos, eu não sei como superá-los. Porque minha vida foi toda fugindo. Não tem aqueles corredores que pulam obstáculos nas Olimpíadas, né? É como se aquele corredor começasse a corrida e na hora de pular o obstáculo, ele saísse da prova. Ele teria que reiniciar novamente a prova para poder subir o obstáculo. Só que não é só um obstáculo, são vários obstáculos até terminar a prova, né? Imaginei 100 metros, 200 metros com barreiras. E eu não consigo passar a primeira barreira, e tenho que voltar sempre. Isso é o que acontece com a nossa encarnação. A encarnação é a volta completa, mas eu sempre fico pulando para trás. Eu não quero pular o obstáculo, eu sempre recuo, né? Como um cavalo recua na hora de pular algum obstáculo. Então, essa fama, esse glamour que nós consideramos o bem, é sim, muitas vezes, a verdadeira desgraça. Nessa parte do Evangelho, ele já orienta de uma forma mais incisiva. Diz assim: tendes esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. Então, quer um aviso mais claro do que esse, né? Vós que tendes esperanças, vós que chorais. Você está passando por dificuldades reais. Tem fé em Deus, confie que você vai conseguir superá-los. E aqueles que riem, que têm o corpo satisfeito, que gozam dos bens materiais da melhor forma possível, ou da pior forma possível, tem que ter receio, tem que tremer, né? Então, as provas credoras, mais impiedosas que os desordeiros que vos perseguem na miséria, vigiam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira desgraça, aquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Então, eu sou uma pessoa que vivo fugindo dos obstáculos. Só que chega um momento que aparece uma doença na minha vida e faz com que eu mergulhe verdadeiramente na desgraça real. Então, esse momento acontece, como diz aqui no Evangelho, quando a alma está enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, se a gente analisar as pessoas que estão depressivas, por exemplo, muitas dessas pessoas depressivas estão, ou todas, estão nesse repouso ilusório que diz aqui no Evangelho. Estou no limbo, no nada, sem fazer nada de bom, e muitas vezes sem fazer nada de ruim, né? No nem. Então, eu estou numa fase de fuga. Não quero enfrentar dificuldades, não quero resolver os problemas que eu tenho na minha existência, me isolo e isso faz com que eu adoeça. Aí vem o Espiritismo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Ora, o Espiritismo vem trazer a verdade pelos Espíritos, né? Uma forma de a gente saber da verdade é lendo um capítulo como esse, que a gente entende o que é uma verdadeira desgraça. Então, a gente vai saber o que é certo e o que é errado, para a gente conseguir entender as nossas mazelas. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou com depressão? Por que eu estou com angústia no peito? Por que eu sofro? Por que eu tenho uma vida miserável material? Por que as pessoas querem me atingir se eu tenho feito nada com elas? Então, tudo isso são questionamentos que nós fazemos que muitas vezes não temos resposta. E o Espiritismo vem trazer essa luz para que possamos entender por que nós sofremos, né? Se eu entendo por que eu sofro, eu vou ter mais esperança no porvir, no futuro, né? Se eu tenho esperança no futuro, eu vou conseguir passar pelas provas de uma forma mais suave. O fardo vai ser mais leve, como diz Jesus. Então, conheceis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Das suas próprias mazelas, né? Muitas vezes. Então, esse sol radiante, né, é a luz trazida pelos Espíritos
de luz, né? Que fazem com que nós entendamos melhor os problemas da humanidade e possamos evoluir com isso. E para encerrar, o texto diz assim: então agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir, deixar na vida no campo de batalha sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Os soldados somos nós. A vestimenta, as armas, o capacete são os bens materiais que temos aqui na Terra, que nós devemos usá-los para ganhar a guerra, ou seja, para superar os obstáculos. Mas não, nós não levaremos esses bens na vida futura. Esse é o ponto. Nós devemos ser soldados não porque nós devemos matar o outro, ser ruins ou coisa do tipo. Não. Nós temos que guerrear contra nossos problemas. Nós temos que passar frente a frente, né? Nós não devemos recuar, fugir, né? E eu não daria para ser um soldado na vida real, né? Porque eu seria frouxo, eu ficaria lá atrás, morrendo de medo, né? Mas na vida real da gente, a gente vê um obstáculo, a gente tem que realmente enfrentar. Então, como diz aqui no primeiro parágrafo, os bravos soldados preferem a luta nos combates arriscados, ou seja, não temem a evolução moral. Chegou a prova, enfrenta, não recua, porque a prova vai continuar lá esperando, a barreira vai estar lá esperando, mas cedo ou mais tarde você vai ter que ultrapassá-la, tá certo? Então, ultrapassando esses obstáculos e me despindo desses egos, né, desses prazeres materiais, dessas energias ruins que tem no nosso planeta, muitas vezes, em decorrência das nossas imperfeições, nós conseguimos atingir uma perfeição melhor, uma região melhor no reino celeste. E podemos, como diz aqui no Evangelho, entrar de forma radiosa nesse reino. Tá? Então, hoje ainda somos soldados, muitas vezes soldados rasos, né? Mas queremos chegar a postos de general, não por patente, mas sim por progressão, por evolução. E uma coisa que eu entendi, que ficou implícito nesse evangelho, é que o remédio para a verdadeira desgraça é o amor, né? Então, se você amar a si mesmo, amar ao próximo, né? Fazer o ensinamento que Jesus nos ensinou, não existirá essa desgraça real na sua vida. Você vai sempre conseguir ultrapassar esses obstáculos de forma mais suave. Então, trabalhar com Jesus, trabalhar com amor naquilo que faz e para os outros, faz com que nós possamos superar todos os obstáculos, todas as batalhas que vêm na nossa encarnação, que não são fáceis, mas dessa forma se torna mais tranquilo. Então, eu vou passar esse vídeo que fala exatamente do remédio, né? Do remédio que nossas almas têm que ter para que possamos passar por todas as dificuldades que vemos passando. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontras
encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Então é isso, pessoal. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine, que possamos passar por todas essas provas, dificuldades, obstáculos com Jesus, né? Como diz Jonas, né? Com o irmão Jacó também. Com Jesus que não faremos sempre, né? Então, eu peço àqueles que quiserem e que puderem, que possam fechar os olhos, pensem nos seus familiares, amigos que estão passando por verdadeiras desgraças, por situações difíceis no campo moral, espiritual. Muita luz a essas famílias, e que a luz do alto derrame sobre todos eles a paz, o conforto e o remédio bendito. Que a legião de Maria, que a legião azul, cubra com bênçãos a todos os presentes, trazendo bons fluidos, bons pensamentos, boas energias, diluindo e tirando todos os miasmas dos nossos pensamentos, das nossas residências, dos nossos trabalhos, que possamos seguir o Evangelho verdadeiramente, com muita força, perseverança, e como verdadeiros soldados do bem. Que a luz de Maria ilumine a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que a equipe espiritual que nos assiste possa ajudar a encaminhar todas as almas necessitadas, que possam ser encaminhadas aos prontos-socorros espirituais, a fim de serem tratadas com toda amor e carinho. Que assim seja. Queremos agradecer a participação do nosso irmão Manuel Marques pela palestra nesta quarta-feira, que é o Bálsamo Consolador, que é a luz. Queremos agradecer a todos os colaboradores da Cesta Básica. Contamos com vocês no mês de outubro, no mês seguinte. O trabalho da Caritas visa caridade. E eu não tenho dúvida, como o Cristo falou, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus anjos estariam aqui, respondendo a Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Então, que continuemos seguindo Cristo. É hora de mostrarmos a prática, a vivência do Evangelho. Eu tenho conversado muito com a espiritualidade e eu tenho observado que nós precisamos, neste momento, vivenciar e manter o Cristo como guia e roteiro. Então, que continuemos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Os espíritos nobres estão nos alertando para que nós possamos continuar seguindo o Cristo. Ele é a luz, maior do que qualquer instituição, maior do que qualquer poder humano. O Cristo é a verdadeira realeza. Ele é rei total. Ele é o rei dos reis. E pede a nós que continuemos abraçando os amigos, colaborando com a Cesta Básica, colaborando com o projeto Doriano dos Enxovais, que possamos manter, porque essa hora é decisiva. Agradeço penhoradamente pela colaboração, pela oportunidade de estarmos aqui. Somos os trabalhadores da última hora. Precisamos, agora, seguir o Mestre Jesus verdadeiramente. E quando estivermos na espiritualidade, sim, o Cristo nos abraçará. E mais, os benfeitores, os anjos guardiões, guias, protetores e amigos espirituais, abençoo a todos vocês do Necáritas, participantes, frequentadores, porque eles estão agradecendo a Cesta Básica, a escuta do Padre Luiz, a observação de vocês. São milhares de almas que vêm todos os dias me agradecer. Nem sei quem são, mas ele diz, agradeço, eu sou anjo guardião fulano e beltrano. Aquela Cesta Básica salvou ela de um processo de depressão. Agradeço. Uma simples Cesta Básica não é mérito. E a resposta que eu digo, nós estamos tentando imitar o modelo Jesus. O verdadeiro rei dos reis é Jesus. Agradeça a ele. Então, veja que estamos, nesse momento, atendendo a espíritos encarnados e desencarnados. Então, que Deus abençoe. Agradeço penhoradamente pela presença, pelo esforço. E próximo sábado teremos o nosso irmão Airi e o nosso irmão Marcelo. Para vocês, uma boa noite. Obrigado, Manuel. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos vocês pela paciência e a tolerância. Muita paz, muita luz. E eu vou encerrar a nossa gravação.